Boa noite. Melhor agora, né? Bom, nós vamos estar dando continuidade, né, à nossa série. Nós estamos falando da nossa base, os nossos valores na prática, né? São divididos aí em 5 pontos que a gente tem para falar um pouco dos nossos valores. A gente usa o acróstico que a gente chama de PESCA, né? Essas 5 letras aí nos ajudam a lembrar esses 5 pontos que a gente tem como base. O P é a proclamação, o E o ensino, o S o serviço, o C comunhão e o A a adoração. Nós estamos hoje no 2º ponto, nós vamos falar um pouco sobre o ensino. O pastor Sávio falou na semana passada sobre a proclamação, sobre a pregação do Evangelho. Nós vamos iniciar hoje falando sobre o ensino. Sempre que eu lembro dessa palavra, ensino, me vem à cabeça aquele ambiente escolar, né? É prova, é trabalho para entregar, aquela coisa bem bonita, no qual a gente acha que um dia vai sair, mas nem todos saem desse ambiente. Ensino, quando nós falamos sobre isso, uma coisa que me chama a atenção é que o ensino, para que ele seja eficaz, é necessário que tanto aquele que esteja comunicando, tanto quanto o que está sendo ali como aluno, estejam bem ali sincados ali para que tudo funcione muito bem. Uma das coisas que prejudica demais o ensino, eu costumo dizer que normalmente é a preguiça. Porque a dificuldade a gente sempre vai ter em alguma área, mas a gente persiste até que a gente aprenda algo. Mas a preguiça, normalmente, ela é uma coisa que ajuda, que dificulta mesmo a gente aprender alguma coisa. E eu lembro disso na época da pandemia. Eu estava dando aula de reforço e a mãe de um aluno falou bem assim: olha, eu preciso que você dê reforço para minha filha e o problema maior é matemática. Mas eu acho que o problema ali não é que ela não compreende muito bem os assuntos, eu acho que ela tem preguiça. É só uma preguiça que eu acho que ela tem. Eu queria que você me dissesse se realmente qual é a dificuldade dela, se é apenas uma preguiça e tal. E a gente conversando ali, peguei o conteúdo que ela estava estudando e falei, vamos fazer algumas coisas aqui para que você consiga compreender, né? Que ponto que ela tem a dificuldade. E tinha ali logo a primeira pergunta do questionário que passei para ela, que perguntava qual era a diferença de um círculo para uma esfera. A resposta que ela colocou foi 82 centímetros. Eu falei, obviamente é preguiça. Eu falei, já está atestado que é preguiça. Ela nem leu a questão. Então, normalmente é o que mais dificulta. Mas a grande realidade é que se há um problema de algum dos dois lados, sempre o ensino ele é sempre prejudicado. Graças ao bom Deus, quando se trata de Bíblia, a Bíblia fala que o próprio Espírito Santo nos ensina, né? Então, se acontecer algum problema na comunicação aí, está aí, porque o Espírito Santo ele não erra, não. Brincadeiras à parte, quero convidá-los a abrir em Mateus 28. Esse texto ele é conhecido como a Grande Comissão. Ele é onde é o texto que a gente usa como texto-chave para falar da missão da igreja. Mateus capítulo 28, a gente vai ler do verso 18 até o verso 20. O texto vai ser projetado também, vou estar lendo na versão da NVI. E diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Vamos orar mais uma vez? Pai, somos gratos a Ti pela Tua palavra, e nós entendemos a necessidade que nós temos de que o Seu Espírito Santo abra nossas mentes e coração para compreender o Teu Evangelho. Que o Senhor faça isso nessa noite, para que nós venhamos viver uma vida que agrade a Ti e o Seu nome seja glorificado através de tudo que nós fazemos. Esse é o que nós te pedimos, é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Bem, como dito, essa passagem que nós acabamos de ler aqui, ela ficou conhecida como a Grande Comissão. Daí, normalmente, é retirado a missão da igreja, que é pregar o Evangelho. Essa missão, ela também é relatada em Marcos, no capítulo 16, do 15 ao 20. E a partir desse texto aqui, nós enxergamos que a igreja ela tem a sua missão. E essa missão é fazer discípulo, é o que o texto fala. E de fazer discípulo.
E fazer discípulo inclui algumas atividades. E a primeira atividade pela qual a gente pode ver aqui no texto, do qual a igreja faz discípulo, é a evangelização. O que tem em mente aqui quando nós falamos de evangelização é a pregação do evangelho. É importante falar isso, porque eu lembro muito bem quando eu estava morando em BH, eu tinha um amigo lá que ele ficou algum tempo no Nepal fazendo missões. E ele falou que eles iam para o lugar onde eles estavam, aí ele no caso, era da área da saúde, ele atendia, ele ajudava lá, depois eles voltavam para casa. E no Nepal era proibido você falar, não sei hoje como é que está a situação, mas era proibido você falar do evangelho abertamente, assim, em instituições públicas, em lugares assim, você não podia falar nada sobre isso. E ele falou que então eles iam para lá e eles faziam alguns atos ali, sociais, e eles voltavam. E ele foi questionar a liderança, ele falou bem assim, olha, a gente não vai pregar o evangelho, a gente veio fazer missão. E ele falou assim para ele, olha, mas não é necessário, a gente já está fazendo isso. Com nossos atos, nós já estamos mostrando quem é Jesus, nós estamos falando quem é Jesus. Mas essa não é a ideia que se tem em mente aqui. A ideia que é falada, em Marcos isso é falado de uma forma mais, é mostrado de uma forma mais específica, quando ele fala pregue o evangelho, a exposição do evangelho não é possível ser mostrada apenas com os nossos atos. O evangelho nada mais é do que uma boa notícia. Esse é o significado da palavra evangelho. Como eu mostro, como eu conto uma boa notícia simplesmente com os meus atos. Não estou dizendo que os atos eles não são importantes, a parte social, eu estou dizendo que eles não são importantes. Eles, inclusive, podem abrir portas para que o evangelho seja pregado. E isso é muito melhor, quando a pessoa ela olha para o seu estilo de vida e vê que o seu discurso é condizente com o que você está vivendo. Não estou dizendo que eles não têm a sua importância, mas ele não é suficiente para que o evangelho seja pregado. Então, o que é o evangelho? O que é essa boa notícia? O que tem em mente aqui é a demonstração da história de que Deus tem revelado. O evangelho ele é uma boa notícia porque nós estávamos diante de uma má notícia. E qual era essa má notícia? Deus criou um mundo perfeito, colocou ali o ser humano, mas o homem ele decidiu pecar. Ele decidiu viver uma vida em desobediência. E por conta disso, por ele ter vivido essa vida de obediência, o pecado ele entra no mundo e agora nós nos tornamos inimigos de Deus. Porque o efeito desse pecado na vida da humanidade agora nos faz com que nós amamos agora o pecado e nós odiamos a lei de Deus. Mesmo quem compreendeu o evangelho sabe como é essa luta, de já saber como o pecado ele é uma coisa que Deus detesta, a gente vive lutando para não cair nisso. E o estado natural do homem sem Deus ainda pior, porque ele não tem o Espírito Santo para dar esse controle, para dar esse discernimento do que é certo, do que é errado. Então ele vive no estado de inimizade, onde ele ama o que é mal diante do Senhor e ele odeia a lei do Senhor. Por conta disso merecemos a ira de Deus e merecemos a morte eterna, porque o salário do pecado é a morte e nós pecamos. Então vem o evangelho, a boa notícia. A boa notícia diante dessa má situação que nós estamos, é que Deus agora envia o seu Filho, ele vem para viver como um de nós, ele vive agora uma vida perfeita, logo ele não peca, ele não tem pecado algum, mas ele toma o meu pecado, o seu pecado, e ele é castigado na cruz do Calvário em nosso lugar. E agora a nossa dívida ela é paga. Nós agora podemos ser chamados de filhos de Deus se cremos que a obra que Cristo fez na cruz do Calvário é realmente suficiente em nosso lugar. Isso não tem como mostrar apenas fazendo bons atos. Não tem como eu contar esse evangelho apenas cuidando de alguém ou demonstrando amor para alguém. Isso pode abrir portas, isso abre portas para a pregação do evangelho, mas não é suficiente. E o primeiro passo aqui para fazer discípulo é a evangelização, seguido normalmente pelo convite de arrependimento e fé. no Cristo Jesus, na obra que foi feita na cruz do Calvário.
Como eu disse, Mateus não menciona especificamente essa atividade, mas em Marcos 16,15 diz: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Isso é uma responsabilidade de cada um de nós cristãos. Isso não é uma responsabilidade para a liderança de uma igreja, isso não é responsabilidade para aquela pessoa que ela vive integralmente da missão, isso é uma responsabilidade para todo o cristão. Fazer discípulo é uma responsabilidade para todo o cristão. E fazer discípulo de Jesus significa inicialmente pregar o evangelho, porque as pessoas precisam se aproximar de Jesus, esse é o primeiro passo. Fazer com que as pessoas se aproximem dele. E o pressuposto disso é o que nós falamos, é que no estado atual, todos pecaram e estão distantes do Senhor. Por isso precisam ser reconciliados com ele. E isso acontece unicamente por meio do arrependimento e da fé em Jesus Cristo. Se arrependimento e fé são os meios pelos quais os pecadores são reconciliados com Deus, o caminho pelo qual eles experimentam essas duas virtudes é a pregação do Evangelho, é a pregação da palavra. Pregação e evangelização, essa é a primeira atividade por meio da qual a igreja cumpre a sua missão. O pastor Sábio falou sobre isso mais a fundo na semana passada. Estou batendo nessa tecla porque antes de qualquer coisa nós somos embaixadores pelo qual Deus convida pecadores ao arrependimento. Esse é o dever que cada um de nós tem. É o Evangelho que inicia esse processo de discipulado. Fazer discípulo é, primeiramente, aproximar as pessoas de Jesus. E sem o Evangelho, o ensino ele é acabado, o serviço, a comunhão, a adoração, tudo é comprometido. E é com essa compreensão que a gente precisa agora lembrar do que, ao contrário do que muitos pensam, a conversão de um pecador não é o fim da missão da igreja. Porque às vezes parece, olhando para o cenário que a gente vive, que é só isso. A gente precisa ir lá pregar o evangelho, opa, a pessoa, ela já está ali agora, compreendeu, está salva, partiu para outra, vamos embora, e às vezes falta o cuidado, falta o ensino, falta o discipulado. A missão da igreja é fazer discípulo. Fazer discípulo é pregar o evangelho, mas vai além. Vamos ver aqui o verso 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então veja bem que a palavra aqui fala, ide, fazei discípulos de todas as nações, e ele continua dizendo também o meio pelo qual nós fazemos discípulos. E ele fala aqui, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje nós tivemos alguns batismos, foi mencionado aqui já pelo pastor Sávio. Nós podemos ver na prática como isso funciona. E o batismo ele possui uma dimensão tanto individual quanto uma dimensão coletiva. Na dimensão individual, o batismo ele simboliza a morte do velho homem, o nascimento de uma nova criatura, a regeneração de um homem que antes era inimigo de Deus e agora se torna filho de Deus. Mas ele também tem uma dimensão coletiva, porque o batismo também ele simboliza o ingresso e a participação na comunidade de fé. O que aprendemos com isso é que a missão da igreja ela não se encerra quando o pecador se arrepende. A missão continua sendo cumprida por meio de uma vida comunitária na comunidade de fé que você é inserida. E, finalmente, Mateus conclui o seu relato mostrando que, segundo Jesus, a missão da igreja também inclui mais do que evangelização e mais do que a comunhão. No verso 20, ele fala, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Essa palavra mostra que a missão da igreja de fazer discípulo, ela também inclui a educação, ela também inclui o ensino, a capacitação dos crentes. O pressuposto dessa terceira atividade da missão da igreja é que os pecadores que foram alcançados por essa graça, que compreenderam o evangelho e que foram inseridos numa comunidade de fé, agora eles também precisam parecer com Cristo.
eles precisam ser transformados à imagem e semelhança do Filho de Deus, que é Jesus Cristo. E para isso, irmãos, não existem atalhos. Ser discípulo de Jesus envolve uma total transformação de vida, com novas escolhas, novos hábitos, novas virtudes, novas atitudes. E isso vai exibir em nós um novo caráter parecido com Jesus. E embora isso não se limita ao ensino, ele passa necessariamente por ele. E esse é o processo no qual nós chamamos de santificação. Processo no qual o pecador ele se arrepende e agora ele tem que ser transformado à medida que o tempo vai passando, ele vai sendo moldado e transformado, cada vez mais parecido com Jesus. E essa santificação, ela é um processo importante, às vezes ela é esquecida, né? O povo simplesmente, compreende o Evangelho, está tudo bom, agora eu posso viver tranquilo. Mas a Bíblia é clara, quando ela fala que sem a santificação, ninguém verá Deus. Faz parte do processo ser transformado à imagem e semelhança de Jesus. E isso passa pela pregação, pelo ensino, pela comunhão, pelo serviço, pela adoração. E outra coisa importante é que ser discípulo de Jesus, ele não é uma opção para o cristão. Tem gente que acha que às vezes é opcional. Eu já entendi, eu já compreendi o Evangelho, mas eu vou ver se vale a pena continuar ou se já está bom até aqui, né? Eu acho que às vezes já é suficiente. Afinal, ser discípulo dá muito trabalho. Ser discípulo, você tem que servir, você tem que se comprometer, você tem que prestar conta. E ao final deles, morreu todo mundo. Então dá muito trabalho. É melhor só ficar até aqui é mais confortável. Mas isso não é uma opção para o cristão. A palavra fala e ele é claro. Ide fazei discípulos. Isso é uma continuação da vida do cristão. Ser discípulo é simplesmente a continuação da vida daquele que compreendeu o Evangelho. Na nossa língua, a palavra discípulo, ela significa aluno. E como eu disse no início, às vezes a ideia que a gente tem ali é uma sala de aula, onde a gente vai passar por um exame, um teste final ali, para ver se está tudo correto. Mas não é a ideia que se tem aqui. A ideia aqui é de uma classe que ela é móvel, é uma classe da vida, é uma classe que ela é feita ao ar livre, ela é feita no seu trabalho, ela é feita na sua escola, ela é feita na universidade, ela é feita na sua casa, ela é feita na igreja. É uma aula constante, é feito diariamente. E esse trabalho ele provoca algumas coisas, perguntas, respostas, debates, crises. E esse processo ele é contínuo, onde a linha de chegada é o último dia da sua vida. Você pode pegar alguém lá com 90 anos, lá, vivendo fielmente o Evangelho, e perguntar para ele, vai falar, caminhada sigo prosseguindo aqui para um dia parecer com Jesus Cristo. É uma caminhada longa. E que ela vai chegar no fim das nossas vidas, no dia que a gente encontrar com o próprio Jesus, ele vai nos transformar por completo. O problema é que nós temos a tendência em confiar em caminhos que eles são instantâneos aí. Esses caminhos alternativos onde se promete uma chegada mais rápida, onde da noite para o dia você vai alcançar uma vida espiritual rápido, fácil. É só você fazer 7 dias de jejum e oração lá em cima do monte, ou sai ungindo um objeto dentro de casa. Pouco tempo eu vi a pessoa comprando até travesseiro, e no travesseiro tinha um versículo escrito assim, seus amados ele dá enquanto dorme. Ou seja, o caminho é fácil. Compra o travesseiro, dorme em cima dele, que você vai ficar mais maduro espiritualmente. E o mais louco de tudo é que você vai ver o preço do travesseiro, dá para comprar um enxoval inteiro. Mas a pessoa paga. Porque, infelizmente, estamos querendo métodos rápidos, instantâneos para chegar a isso. Mas o caminho apontado pela Escritura para o desenvolvimento espiritual não é outro senão apontado pelo apóstolo Pedro, em 1 Pedro 3,18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador
Jesus Cristo. Nós cantamos isso agora há pouco, que nós iríamos segui-lo e entregar tudo para conhecê-lo. E esse é o caminho apontado pelas Escrituras para o seu desenvolvimento espiritual. E daí a necessidade do ensino, daí a necessidade da educação cristã na igreja. Claro que essa educação ela não se limita somente à igreja. É necessário que em casa você busque, é necessário que você viva uma vida assim. Mas a missão da igreja inclui a educação, o ensino. E é importante salientar aqui também que essa educação cristã, ela não se limita à dimensão intelectual. Não se trata de ensinar a decorar vários textos ou de aprender a conceituar vários termos teológicos, mas trata aqui de ensinar a obedecer. Veja bem o verso 20. Ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. A ideia do ensino aqui não é algo apenas intelectual, é ensinar a obedecer, a viver uma vida de obediência. Nós precisamos ensinar a palavra e nós precisamos aplicar essa palavra na nossa vida cotidiana, nas mais diferentes dimensões e áreas da existência humana. Por isso, as atividades da igreja, mesmo que elas sejam diferentes, elas possuem um núcleo em comum. E na vida cotidiana da igreja, elas não são vividas separadamente. A evangelização, por exemplo, ela envolve o ensino, já que o ensino é a comunicação das verdades sobre Jesus. E a evangelização também envolve a comunhão, no sentido de que relacionamentos saudáveis, ele pavimenta o caminho para a pregação do Evangelho. A comunhão, ela envolve a evangelização no sentido de que a vida comunitária é a expressão do Evangelho. Ao mesmo tempo, ela envolve também na educação no sentido de que os relacionamentos, eles são pedagógicos. Nós aprendemos com a vida um dos outros, nós aprendemos com as atitudes um dos outros, com os exemplos um dos outros. O ensino também envolve a evangelização, no sentido de que o conteúdo ensinado pela igreja é o Evangelho. E envolve também a comunhão, no sentido de que nós aprendemos melhor na companhia de outras pessoas que nós conhecemos. E cujo discurso a gente consegue perceber na vida prática. É tão belo quando nós ensinamos alguma coisa e é tão belo quando a gente vê as pessoas vivendo aquilo que foi ensinado. Então, na vida da igreja, essas atividades, elas podem ser até distinguidas, mas elas jamais estarão separadas uma das outras. O maior alvo da educação na igreja é levar as pessoas ao conhecimento de Deus. Nós precisamos conhecer as Escrituras, nós precisamos conhecer o Senhor, nós precisamos conhecer a vontade de Deus para a nossa vida, nós precisamos saber como nos relacionar com as pessoas, com o mundo em que nós vivemos. Por isso, nós precisamos empenhar o nosso esforço a conhecer a Cristo. A igreja ela faz isso de várias formas. E às vezes ela persegue esse alvo maior, trabalhando em alguns alvos menores. E eu quero citar aqui 3 alvos que nos mostram o que o ensino, o propósito do ensino na vida da igreja. Para isso eu quero pedir os irmãos para abrirem comigo a Bíblia em Efésios 4. O texto também será projetado. Efésios capítulo 4. Nós vamos ler do verso 7 até o verso 18. Na verdade, até o verso 16. Efésios capítulo 4, a partir do verso 7, diz assim: E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens.
Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, crescem e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, olhando para esse texto aqui, nós podemos compreender que o primeiro alvo do ensino é o aperfeiçoamento dos crentes em santidade. Paulo mostra aqui como a educação eclesiástica ela é fundamental para a vida da igreja e para a dinâmica de serviço da igreja. Dentro desse primeiro ponto, a primeira coisa que a gente pode compreender aqui é que Deus possui um alvo para todo crente. Deus possui um alvo para a vida dos seus filhos. E esse alvo é a maturidade. Maturidade aqui tem basicamente a ver com duas posturas que podem ser percebidas no verso 14. A primeira postura é de firmeza, de constância, de permanência, que tem esse contraste aqui com as ondas do mar. Deus deseja a maturidade dos seus filhos para que eles sejam firmes, para que eles não sejam levados como as ondas do mar de um lado para o outro, mas para que eles permaneçam constantes em sua palavra. E a segunda é a de perspicácia, ou no bom sentido aqui, a malícia. Ele começa dizendo que o propósito é que nós não sejamos mais como crianças. Em que sentido que ele fala isso? A criança ela não tem a capacidade de discernir a verdade e a mentira. Ela não tem a capacidade de discernir aquilo que é falso, que é verdadeiro. Normalmente aquilo que você vai contando, ela vai acreditando. Ele fala que o propósito aqui é que nós não sejamos mais como crianças. Que a gente não venha a ser levado de um lado para o outro, por todo o vento de doutrina. Já viu gente assim? Ele consegue entrar num lugar e ouvir X, ele entra num lugar e ouve Y, totalmente diferente, para ele tudo bem. Vive pulando de igreja em igreja, se ele entrar dentro de uma seita, ele não sabe nem que é seita, porque para ele está tudo bem. Está falando Jesus no nome, está bom. A Bíblia fala que o propósito é que nós sejamos maduros, que nós conseguimos discernir a palavra e saber que para não ser levado por vento nenhum. E para isso é necessário que nós conheçamos a palavra, por isso a necessidade do ensino. E o texto nos mostra que Deus tem um alvo para os seus filhos, a maturidade. E ele também nos mostra que ele tem esse alvo estabelecido, mas ele também tem um meio para qual esse alvo vai ser alcançado. Olha bem no verso 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. A maturidade ela é alcançada por meio do conhecimento e da imitação de Cristo, o Filho de Deus. Como nós falamos anteriormente, não existem atalhos para a maturidade cristã. Tornar-se um cristão maduro passa necessariamente pela compreensão da vontade de Deus, que é revelada nas Escrituras. Outra lição importante aqui nessa passagem é que Deus ele não apenas deseja que alcancemos a maturidade, Ele não apenas aponta um meio para qual essa maturidade seja alcançada, mas Ele próprio trabalha para que isso aconteça. No verso 7 e 8, a passagem fala que uma graça nos foi oferecida, que de um cativeiro nós fomos libertos,
e que Ele nos deu os dons, presentes para vivermos, capacitação para vivermos, para chegarmos à maturidade. Então Ele deseja que nós sejamos um cristão maduro, Ele fala o meio para que nós alcancemos essa maturidade, e Ele trabalha na nossa vida para que a gente alcance essa maturidade. Na verdade, só é possível alcançar essa maturidade porque temos a certeza de que Deus trabalha para que nós sejamos cristãos maduros. Deus realiza isso em nós por meio da obra de Jesus Cristo e do Espírito Santo que habita em nós. E o que nem sempre a gente percebe nessa passagem é que o mesmo Deus que age por meio de Jesus Cristo, o mesmo Deus que age pelo Espírito Santo na vida do cristão, Ele também continua agindo através da igreja para conduzir as pessoas à maturidade. É exatamente isso que Paulo está nos ensinando a partir do verso 11, quando ele diz que Deus deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Cada ministério desse, da palavra que ele é dado à igreja, Paulo enxerga isso como um presente para a igreja. É um presente de Deus para que a igreja chegue à maturidade. Obviamente, isso não legitima qualquer ensino e qualquer pessoa, por conta de ter recebido um título, então quer dizer que tudo que ele fizer, tudo que ele disser está certo. Claro que não. Ah, mas eu sou o pastor, então é assim, pronto. Esses ministérios e dons, ele é reconhecido como um presente de Deus quando nós olhamos que ele é exercido de acordo com a vontade de Deus. Não é simplesmente por ter um título. Ah, mas eu sou pastor. Ah, mas eu sou apóstolo. Já começou em desacordo, então pode ignorar o resto. O segundo alvo que nós temos aqui para a educação cristã na igreja é a habilitação dos crentes para o serviço, a capacitação dos crentes para o serviço. Como nós lemos no início da grande comissão, ensinando a obedecer. A maturidade que Deus deseja que nós alcancemos, ela não se limita à dimensão intelectual, como já foi dito. Mas, obviamente, nós acabamos de ver que não tem como você viver uma vida se você não compreende a verdade do Evangelho e nem o que ele requer do crente. Ela não se limita ao intelecto, mas ela passa por ele. Mas não se trata apenas de um conhecimento. Não se trata apenas de entender ou de pensar corretamente, mas trata também de sentir, de agir e de reagir corretamente. E essa ideia aqui que é transmitida no verso 13, quando Paulo fala sobre plenitude, é que alcance todas as áreas da nossa vida, é que nós venhamos compreender as verdades do Evangelho e venhamos aplicar ela no nosso dia a dia, viver ela. Ensinar a obedecer extrapola todos os limites da intelectualidade. E quando nós compreendemos isso, nós compreendemos, aí sim, a vida cristã, ela é desenvolvida. Aí sim a maturidade, ela começa a ser desenvolvida. E isso acontece no contexto do serviço. Veja bem o que Paulo fala no verso 12. Com o fim de preparar os santos para a boa obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, a fim de preparar os santos para a obra. Então isso é exercido no serviço. Por isso, quando a igreja ela oferece uma lista de serviços para que você possa ter a oportunidade de servir, não é simplesmente para tampar algum buraco ou para não sobrecarregar algumas pessoas. A preocupação é simplesmente te dar a oportunidade de exercer a maturidade cristã, de desenvolver a vida cristã que é feita por meio do serviço. Faz parte de ser discípulo, ser preparado para a boa obra. E isso inclui o serviço.
Nós damos essa lista de oportunidade porque cremos que por meio do serviço vocês colocarão em prática a compreensão daquilo que vocês creram, é o Evangelho que vocês tanto falam que entenderam, vocês podem agora colocar em prática. Nós podemos, olha que maravilhoso. É para nós enxergarmos isso como uma oportunidade linda de demonstrar aquilo que nós cremos. E ele termina dizendo que com isso a igreja ela é edificada. Finalmente, para concluir, chegamos ao terceiro alvo da educação cristã, que é a formação da cosmovisão cristã dos crentes. O que é a cosmovisão? É a maneira que as pessoas enxergam o mundo, a maneira que ela se relaciona, o propósito, os valores, as relações humanas, o papel de cada indivíduo. A cosmovisão é você olhar para o mundo e entender como ele funciona, qual é o propósito de todas as coisas, como eu me relaciono com ele. E isso é muito importante, porque nós vivemos numa cultura cristã, onde a grande maioria da população se diz cristã, mas quando nós olhamos para a vida, vê que não tem nada a ver com Cristo. A pessoa ela até sabe o que Deus ama e o que Deus odeia, mas ela consegue viver uma vida onde celebra as coisas que Deus odeia, onde ela sente prazer naquilo que causa nojo em Deus. Ela olha para o mundo e se relaciona de uma forma totalmente diferente do que o Evangelho propõe. Isso é muito comum na nossa cultura. Nós vivemos uma coisa que nós chamamos de um cristianismo cultural, onde todo mundo se diz cristão, mas na prática estão distantes. O Evangelho só funciona da igreja para dentro, às vezes. Até frequentam uma igreja, mas o Evangelho só funciona da igreja para dentro. Quando eu saio dali, agora eu vivo outra vida. Não sabe nem como viver. Vive, às vezes, agradando a si mesmo, agradando a qualquer um, menos a Cristo. E a pergunta que fica diante dessas afirmações que nós ouvimos na sociedade, de que tem a Cristo, a pergunta que fica é: será que você pertence de fato a Cristo? Porque a grande questão do Evangelho não é apenas essa compreensão intelectual de saber quem Jesus é. Eu sei quem Ele é, eu já ouvi falar, eu acho Ele legal, até entendo que Ele é Deus, sim, mas eu acho que é só isso mesmo. A minha vida, no que eu faço, não tem muita importância, não. Mas a grande questão não é se você sabe quem Jesus é, mas é se Jesus sabe quem você é. A palavra diz que nos últimos dias, isso é dito pelo próprio Jesus, que muitos chegarão para Ele e vão dizer: Senhor, Senhor. Ou seja, sabem quem Ele é? Sabem que Ele é Senhor? E Ele dirá para muitos deles: apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. E isso acontece porque é uma relação apenas intelectual, não tem o conhecimento íntimo do Senhor, não se relaciona com o Senhor. Às vezes o que ele tem da compreensão de Deus é apenas um amuleto para a vida dele, onde eu carrego para que todas as coisas dê certo, para que eu fique blindado dos desejos maus de outras pessoas. Tem até uma música aqui na nossa sociedade, foi até como Enem, como uma das nossas pensadoras contemporâneas aí, e um trecho da música diz que eu creio em Deus, faço Ele de escudo. Olha, a base da crença em Deus é o amuleto, onde eu creio nele e faço dele de um escudo. Mas a grande realidade é que a prática de vida mostra que nada foi compreendido. O Evangelho não se limita ao seu intelecto de compreender quem Jesus é, mas é de viver uma vida conforme Jesus viveria. É viver uma vida debaixo da vontade de Deus. Viver uma vida que revela a Jesus Cristo. Por isso, um dos alvos é a formação da cosmovisão cristã. Nós precisamos ensinar e nós precisamos compreender o mundo e saber como lidar com ele, como nos relacionar com o mundo.
Não é uma ideia que nós temos que apartar do mundo e viver reclusos dentro de 4 paredes, escondidos. Não, nós precisamos sair afora, mas nós precisamos viver segundo a vontade de Deus. E isso passa pelo ensino, a compreender a sua vontade para aplicar ela na nossa vida. Hermes Ten Costa, eu nem sei se o nome dele pronuncia assim, porque ele tem um nome que não é brasileiro e o resto do nome todo é. Aí é difícil. Mas no começo eu achei até que era alguém de fora, né? Porque quando você vai pesquisar nos livros, o sobrenome é tudo primeira linha, ponto. Primeira letra, ponto. Eu falei, deve ser um cara de fora do Brasil. Fui pesquisar para saber quem é. É um brasileiro. Um pastor presbiteriano. Ele diz uma frase assim: o evangelho não é irracional nem obscurantista, no sentido de que nega o saber. Antes, aponta na direção de uma mente submissa a Cristo, que procura interpretar a realidade a partir da mente de Cristo, não da mente de Satanás. A ideia de termos uma cosmovisão é que nós precisamos relacionar com o mundo a partir da mente de Cristo. O que Cristo faria? Como Cristo se comportaria nessa situação? Como Cristo viveria? Aonde ele frequentaria? Qual tipo de conversa ele teria? Como ele trabalharia? Como ele estudaria? Para concluir, um dos aspectos significativos da atividade pedagógica da igreja, do ensino eclesiástico, segundo a passagem da Grande Comissão, é a abrangência desse ensino. Jesus orientou que os seus discípulos ensinassem a tudo que ele ensinou. Então, é grande mesmo o conteúdo. Nós podemos compreender aqui nessa afirmação, nós podemos encontrar essa referência que o conteúdo da educação cristã, que o conteúdo do ensino é o ensino de Jesus. E que ensino é esse? Se nós considerarmos que o ensino de Jesus encontra o seu fundamento na lei e nos profetas, e o seu desenvolvimento está nos escritos apostólicos, nós concluiremos que o conteúdo da educação eclesiástica não se restringe apenas às palavras que foram professadas da boca do próprio Jesus, mas ela inclui aquelas que ele disse por meio dos profetas e por meio dos apóstolos, e que foram registradas nesse livro, na Bíblia Sagrada. Então, segundo o que nós vimos aqui, a educação cristã, ela possui basicamente aqui 3 alvos. Cada um desses alvos, ele diz um pouco a respeito dos nossos relacionamentos fundamentais, o que a teologia bíblica ela chama de mandatos criacionais. O crescimento em santidade diz respeito ao nosso relacionamento com o Senhor, que é o mandato espiritual. O preparo para o serviço diz respeito especificamente à nossa relação com o próximo, porque nós servimos o próximo uns aos outros. O que é chamado na teologia de mandato social. E a formação da nossa cosmovisão cristã diz respeito à nossa relação com o mundo, o que é chamado do mandato cultural. Esse é o objetivo do ensino, para que nós venhamos de fato nos relacionar com Deus da melhor forma, uns com os outros da melhor forma, com o mundo da melhor forma, e que Cristo seja resplandecido na nossa vida através de todas as nossas relações. Eu quero concluir com uma frase do reformador João Calvino, que diz assim: eis a razão porque a igreja é chamada a mãe dos crentes, e indubitavelmente aquele que se recusa a ser filho da igreja em vão deseja ter a Deus como seu pai, porque é somente através do ministério da igreja que Deus gera filhos para si e os educa até que atravessem a adolescência e alcancem a maturidade. Esse é o alvo que Deus tem para nossas vidas, que nós sejamos cristãos maduros, para que nós venhamos resplandecer quem Cristo é da melhor forma possível. Esse é o meu desejo e é o desejo do Senhor para nossas vidas. Que Ele nos ajude, que o Espírito Santo nos capacite a viver uma vida de amadurecimento, para que a cada vez mais a gente se pareça com Cristo.
quero chamar a banda aqui à frente. Nós vamos estar cantando uma canção onde fala que Jesus é o centro de todas as coisas. Ele é o centro de todas as coisas. Por isso nós precisamos ser parecidos com Cristo, chegar a essa maturidade de ser parecido com Jesus, para que o mundo veja que Ele é o centro de todas as coisas. Vamos cantar isso e que nesse momento você possa meditar em tudo que nós temos falado e que Deus de fato venha nos conduzir a essa vida de maturidade.